aqui a exposição pra gente. Tá ligado o som? Tá. O som. E o... E o slide não foi pra lá. Tu que é o cara. Pois é. Tá aqui. Ali. Ele não abriu em PowerPoint. Vê se os vídeos vão abrir. Não, precisa. Deixa eu ver só se os vídeos vão abrir. Tá. Tira essa parte daí e vê se os videozinhos vão abrir. Esse é o mais importante. Esses que estão aqui. Volta. Aí. Tá sem sinal nenhum. Até 7h30 a gente resolve. Ou não. Cara, não tá funcionando o data show. Ó. E eu cheguei uns minutinhos antes pra testar. Vai. Calma. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O nosso representante tecnológico está aqui resolvendo o problema. Enquanto isso, a gente vai começar a exposição de hoje, que foi bem interessante para mim, porque eu já recebi a mensagem que eu precisava na mensagem inicial, né? Onde diz que é muito interessante a gente falar em grandes assembleias, mas mais importante que isso é a gente colocar em prática a caridade, que é o grande objetivo da doutrina espírita. Então, todas as vezes que eu falo para pessoas, o que eu faço diariamente, eu começo dizendo da responsabilidade que nós temos quando estamos aqui falando. E nem tudo, ou quase nada que a gente fala para os outros fazer, significa que a gente faça, né? Porque se fizéssemos, aqui não estaríamos. Então, o que a gente faz aqui, pelo menos eu, é dividir alguns conhecimentos com as pessoas de tudo aquilo que a gente vem buscando. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses momentos que nós estamos vivendo. Porque os tempos são tempos de certa desesperança. São tempos, de certa forma, relativamente tristes, em que a gente pode ter um olhar para a vida que nos deprime e faz com que a gente comece a repensar situações e momentos das nossas vidas de maneira até reflexiva. E o meu objetivo aqui hoje é mostrar para vocês o que eu também estou aprendendo, que Deus está no controle de todas as situações.
que Deus não abandonou o planeta Terra. Diferente do Data Show que abandonou a exposição, Deus não abandonou o planeta Terra. E nós, pessoal, nós não somos privilegiados por estar vivendo um momento difícil do planeta Terra. Todos os momentos do planeta Terra foram difíceis. Se a gente parar para analisar, sempre houve no planeta Terra doenças, por exemplo. Nós sempre enfrentamos doenças. Parece que voltou. Nós estamos ainda marcados pelo Covid. Essa foi a doença, entre aspas, do nosso tempo. Mas se a gente para reflexionar, existiram grandes doenças, como por exemplo a peste negra, que dizimou metade da Europa. Quando existiu a peste negra, quando existiu o Covid, é porque Deus abandonou o planeta Terra? É porque Ele perdeu o controle sobre a situação? É porque nós estamos sozinhos, abandonados? Naturalmente que não, né, pessoal? O universo é de extrema dificuldade para que nós possamos compreender. Entretanto, algumas decisões nossas nos colocam mais em contato com o universo ou menos em contato com o universo. O que acontece, pessoal, é que a visão que nós temos das coisas precisa mudar. Nós precisamos viver o nosso tempo. Nós não podemos analisar situações em que nós estamos vivendo hoje com um olhar que uma pessoa tinha, por exemplo, em 1960, ou em 1980, ou em 1900. Qual era o olhar da igreja, por exemplo, para uma doença que matava metade da Europa? Castigo divino. Vocês acreditam que Deus iria castigar, que Deus iria castigar as pessoas? Vocês realmente acreditam nisso? Quem acredita que Deus castiga as pessoas, levanta a mão. Existia um Deus que castigava as pessoas no imaginário das pessoas. Era aquele Deus de Moisés, né, dos 10 mandamentos e tal. Ele tinha essa ideia. Mas a gente não pode mais trabalhar com essa ideia. Porque nós sabemos, pessoal, que Deus usa dos mais estranhos subterfúgios para promover o nosso desenvolvimento. Então, o que acontece, pessoal? Será que não é o cabo que está no lugar errado? O que acontece, pessoal, é que em algumas situações que nós vivemos no nosso dia a dia, elas têm um objetivo final. Elas servem única e exclusivamente para nos levar para algum lugar. E quanto mais revoltados nós somos, porque às vezes nós somos que nem a criança que está no corredor do mercado e que não ganha o salgadinho e se atira no chão. Todos nós fizemos isso. Todos nós fizemos isso. Só falta a gente se atirar no chão. Porque por mais que estejamos adultos, dentro de nós tem uma criança emocional, uma criança psicológica. Parece que quanto mais pancada a gente toma, mais a gente insiste. E a gente vai por um caminho que é engraçado, porque a gente já sabe o final do caminho. Mas a gente persiste nesse caminho. É engraçado porque todas as nações estão pautadas, inclusive no Brasil e no Rio Grande do Sul, fraternidade, igualdade e liberdade. E é fantástico o quanto a gente lida com isso, né? Porque a liberdade a gente dá para quem fala o que a gente quer ouvir. Quem não fala o que a gente quer ouvir, a gente acha que não deve ser livre para falar. A igualdade, até por ali. Porque não deveria ser para todo mundo, para alguns. E no meio dessa caminhada a gente esqueceu do mais importante, que era a fraternidade. A fraternidade, pessoal, é o que nos transforma em espíritos perfeitos. É para isso que a gente está aqui.
para que nós possamos crescer em meio a todas as dificuldades que nós enfrentamos. Então, eu não sei o que é esse... Coloca em PowerPoint então, ver se não dá. Nem os vídeos. Os vídeos que eram importantes. Impressionante. Enfim, vamos ter os vídeos. Os vídeos eram importantes. Então, tecnicamente, pessoal, nós somos psicologicamente pessoas facilmente de ser afetados. Nós temos uma estabilidade emocional muito relativa. Nós vivemos um momento tecnológico que nos permite, por exemplo, nas redes sociais, selecionar só o que a gente quer ouvir. Então, eu não consigo mais conviver... foi os slides. Tá show. Salvou. E aqui para baixo vai. Aí, salvo pelo Jean. Então, nós vivemos, pessoal, situações em que nós não conseguimos conviver com nada nem ninguém que pense diferente da gente. E a gente não cresce com isso. Sabe por quê? Porque a fonte da informação, ela é mais importante do que a informação. Então, a ideia, ela pode ser uma ideia boa, mas vem de uma pessoa que eu não gosto. Então, a ideia acabou. Porque se vem daquela pessoa, eu não quero ouvir. Mas a ideia é boa, eu gostei da ideia, mas eu não posso admitir. Porque eu sou orgulhoso. E eu não posso ceder a ouvir uma ideia boa de uma pessoa ruim. E nós estamos fazendo isso. A gente faz isso o tempo todo. As pessoas que a gente não gosta, entre aspas, elas estão num lugarzinho do nosso cérebro em que elas não merecem um minuto de atenção. E esse é o nosso grande desafio. É a gente conseguir olhar para todo mundo e entender que a dor do outro é tão importante quanto a minha dor. Entender que o filho do outro é tão importante quanto o meu filho. Entender que a minha família é tão importante quanto a família do outro. E isso é desafiador para a gente. A gente tem uma dificuldade nesse processo de se colocar no lugar do outro e viver as dores do outro e entender as tomadas de decisão do outro, que é o que prova por que nós estamos no planeta Terra. Para aprender justamente a lidar com isso. Mas em meio a tudo isso, essa loucura tecnológica que a gente vive, essa loucura materialista que a gente vive, porque não faz muito tempo, eu tive a maravilhosa oportunidade de ir no mercado e viver duas situações. Os dois lugares mais caros que uma pessoa vai hoje é o mercado e o posto de gasolina, pelo menos com frequência. A água gelada, com gás, na geladeira, custava o dobro da água com gás fora da geladeira. Não é a prova que o materialismo tomou conta? Porque assim, se é um dia calor, tu tá com calor. Tu entra no mercado, tu prefere comprar a água quente ou a água gelada? A água gelada. Mas se tu quer água gelada, paga o dobro da água quente. Para ganhar quanto? R$1, 70 centavos. Perguntaram para os 10, 50 maiores bilionários do planeta Terra o que eles queriam para os próximos 10 anos. A resposta era dobrar a sua fortuna. A outra experiência que eu vivi, que foi fantástica, é que se tu comprasse o bife cortado, o bife, se tu vai no mercado, a promoção era a seguinte, estava lá em promoção a carne, beleza, tranquilo.
Se tu pedisse para cortar a carne, o valor do quilo aumentava em R$20. Em R$20! Para cortar a carne. E aí eu tenho um pouquinho de inveja, mas não é inveja a palavra. Eu fico pensando como foi viver os outros 50 anos, antes desses 50 anos, porque temos pessoas conosco que viveram esses 50 anos. Do tempo que a tua árvore dava, sei lá, muita fruta, a árvore do vizinho dava muita fruta, tu ia lá e entregava um saco da fruta abundante da tua casa para ele e o outro entregava para ti. E estava tudo bem, estava tudo certo, porque era tanta disponibilidade, principalmente do alimento, que teoricamente menos pessoas passavam fome. Hoje, quem tem o monopólio da comida? O mercado. Teoricamente é isso. Mas em meio a esse caos, a esse horror, epidemia de dengue, epidemia do Covid, e não sei o que, e isso, e aquilo, Deus nos abandonou? Volta a coisa. Minha relação. Daqui um pouco vocês vão ver como eu sou verdadeiramente. Eu vou voltar a ser o primitivo que eu sou. Tá aqui. Em meio a tudo isso, pessoal, Deus nos abandonou? Deus não está vendo a gente. Deus esqueceu. Deus esqueceu. A NASA lançou ano passado, há mais tempo, desculpa. Mas ano passado a NASA teve acesso a fotos do espaço. Essas fotos do espaço estão aqui. E aí nós vamos ir passando elas. E vocês podem observar que cada luzinha pode ser um planeta ou um sol. Um planeta ou um sol. E eles chegaram à conclusão que o universo tem 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem 200 bilhões de astros. E aí a gente precisa parar para analisar. Isso aqui é a poeira, não é a mão de Deus. Vou perguntar se era a mão de Deus. Que a gente ainda tem um pouco dessa ideia católica, apostólica, romana, que Deus é um homem gigante, né? Imagem e semelhança, a gente confunde tudo, né? A maneira que é falada pra gente, a gente pega tudo literalmente, mas não, é poeira. 3 trilhões de galáxias, cada uma com 2 bilhões de astros. E aí eu pergunto para vocês, é a primeira vez que Deus está vendo um planeta passar de provas e expiações para a regeneração? Com certeza não é, né? Já foram muitos os planetas que ele acompanhou esse processo. Essa energia que dá origem ao universo. Porque, por mais que a gente tenha muito pouco conhecimento sobre esse aspecto, Deus, ele é o universo. Ele está em todo o universo. Então, nós, pessoal, nós não estamos abandonados por Deus. E é fundamental que, principalmente nos momentos de extremo desgosto ou das revoltas naturais que a gente passe na vida, a gente compreenda que Deus não abandonou nem o planeta e nem a nós. Entretanto, alguns comportamentos nossos nos afastam de conseguir nos conectar a Deus, nos conectar a essa energia que só nos faz bem. E aí a gente pode observar o tamanho do universo, né, pessoal? O universo, ele é gigantesco, tá? O que nós precisamos compreender, pessoal? Em meio a esse universo todo, em meio a 3 trilhões de galáxias, a gente não consegue trabalhar com esse número. Cada galáxia com 2 bilhões de estrelas. Como é que é seu nome de azul? Isso. Elizabeth? A senhora é importante para Deus? É?
Tem certeza? Tá, então tá bom. A Elizabeth é importante para Deus. Eu também sou importante para Deus. Todo mundo é importante para Deus. A senhora tem filhos? Tem? 2? Legal. E quando eles brigam, a senhora torce para qual? Dos 2 filhos que a senhora tem, quando eles brigam, a senhora torce para qual? Tem um mais velho e um mais novo? A senhora torce para o mais velho ou para o mais novo? Qual que a senhora gosta mais? Sério? Isso aí é Deus quando a gente briga. Quando a gente briga, como todos nós somos filhos de Deus, ele fica tipo assim, caraca, como é que eu vou torcer para um? Como é que eu vou torcer para outro? Não tem como. É todo mundo meu filho, como é? Bah, peraí. Para qual que eu vou? Porque a gente tem uma visão muito micro das coisas. Mas a visão macro é diferente. A visão do todo é muito diferente. E a nossa relação com Deus, ela é uma relação muito complexa. Porque geralmente a gente lembra de Deus quando a gente está ferrado. Quando a gente está feliz, a gente esquece da existência de Deus. Aí quando a gente dá uma ruim na nossa vida, porque dá na vida de todo mundo, e é esse o processo, a gente pensa assim, a primeira coisa, engraçado Deus deixar acontecer isso comigo. Que Deus é esse que deixa eu ficar nessa situação ruim. Só que as escolhas, Deus ele é tão fantástico que ele respeita o nosso livre-arbítrio. Só que tem alguns critérios do nosso livre-arbítrio que são complexos. Qual é o seu nome? Seu nome? Da senhora? Isso? Gilda. Tudo bem, dona Gilda? A senhora tá bem? Então, tá jóia. A senhora tem filhos? Tem. 2, 3? 2. Tá. Dona Gilda, qual que a senhora gosta mais? Os 2. Toda vez que a gente ficar na dúvida se Deus gosta da gente, é só a gente lembrar do amor, principalmente, que uma mãe tem para o seu filho. Porque o amor que uma mãe tem pelo filho é uma experimentação leve do amor que Deus tem por nós. E dona Gilda, a senhora já teve que botar os seus filhos de castigo alguma vez? Acontece, né? Acontece. A gente ama os filhos. Eu não tenho filho, né? Ainda, né? Mas é engraçado, né? Os pais amam os filhos, mas botam eles de castigo. Limitam o tempo de celular, não deixam eles comerem doce durante a semana. Mas que pais estranhos, que pais malvados. Como que eles fazem isso com os filhos? Eles não amam os filhos? Deus é exatamente assim. Às vezes ele precisa limitar e respeitar as tuas próprias decisões. Daqui a um pouco tem uma pessoa que ficou 20 anos plantando pensamentos e sentimentos e ações não tão boas. E agora tu quer colher o quê? Um jardim? Não. Porque amar as pessoas é respeitar as decisões que elas tomam. E isso é difícil pra caramba. Porque ninguém quer ver o outro sofrer. Não é fácil para um pai ou para uma mãe limitar as coisas para os filhos. Tipo botar de castigo e tal. Mas é preciso ser feito. E Deus é assim também. Só que a nossa relação com Deus, ela precisa ser alterada um pouco em alguns aspectos. Pelo menos a maioria de nós não acha que as doenças é um castigo divino. Então a gente já está um pouco melhor. Mas a gente acha que Deus é uma inteligência artificial. Como se fosse o Google, que tu joga uma pergunta e ele lança respostas. Joga uma pergunta e ele lança respostas. Deus não é um cérebro. Deus não é um grande cérebro no centro do universo tomando decisões sem sentimento.
Deus é um coração. Deus é amor na sua plenitude máxima. E isso a gente pode fazer uma análise muito rápida. Por melhores pais e mães que a gente seja ou será, nós podemos viver situações difíceis com os filhos, né? E se a gente viver uma situação que um filho comete um crime, nós vamos ter a mesma análise, o mesmo critério se o nosso filho for desencarnado por um criminoso? Vai ser o mesmo julgamento? Não vai. Não vai. São esses sentimentos e essas análises que nós precisamos fazer conosco mesmo. Porque a nossa relação com Deus, de certa forma, define como que nós vencemos todos os dias da nossa vida. Nós não precisamos estar numa pior para entrar em contato com Deus. A gente pode estar numa vida super feliz, super equilibrada e super correta e ainda assim estar em contato com Deus. Porque não são poucas as vezes, e é claro que a gente faz uma análise espírita disso, com o viés de entender a doutrina espírita e nunca julgando as pessoas, né, nesse aspecto. Mas quantas vezes, né, as pessoas vêm por um caminho que a gente não entende ser um caminho melhor, o melhor caminho, e coisas acontecem, doenças aparecem, pessoas desencarnam, e aquilo muda completamente o viés da pessoa na vida, né? Quantas vezes é necessário que o pai tire o celular da criança, assim como Deus nos dá oportunidades para aquele ditado Deus não mata, mas a chata é muito engraçado e é muito verdadeiro, né? Porque esses ditados populares, eles são fantásticos, todos eles são fantásticos, eles funcionam perfeitamente. Então, por que às vezes a gente precisa estar achatado para lembrar que Deus existe? Não dá para lembrar que Deus existe quando está tudo bem? Não. E existe uma prova técnica da presença de Deus no universo. A Nete Guimarães é uma expositora espírita fantástica da área da ciência e ela trabalha muito com matemática. Quem é que gosta de matemática, levanta a mão. Isso aí, legal, é isso aí. Matemática, a Nete diz que matemática é o que mais a gente, entendendo matemática, mais a gente entende Deus. Basicamente é isso. Tá? Esse cidadão é o Fibonacci. Tá? Fibonacci foi um matemático entre 1170 e 1250. Talvez uns de nós estejamos aí vivendo junto dele. E o Fibonacci, pessoal, ele fez um estudo, matemática, terça-feira de noite. Não é possível, mas é muito simples. E vai valer muito a pena entender isso. Tá? Principalmente quando bater aquela ideia de tipo, será que Deus existe? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será? Olha só o que o Fibonacci fez. Por isso que o nome dessa pequena exposição é a arquitetura de Deus. Observem. 1 mais 1, 2. Estão vendo que o tamanho do 2 é exatamente o 1 mais 1, né? Então a gente pega o último resultado e soma ao próximo número. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Entenderam o meu desespero quando o slide não abriu? Entenderam? Eu não tinha mais o que fazer. Eu ia botar todo mundo para capinar aquela parte da casa espírita lá que está crescendo. Então, 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. E o próximo seria 13 mais 8 e assim sucessivamente. Todo mundo entendeu essa parte? Levanta a mão quem não entendeu. Vou explicar de novo. 1 mais 1, 2. Qual foi o resultado? 2. Soma o último número. 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. O próximo número seria 8 mais 13.
Que grande palhaçada é essa que eu vi em terça-feira de noite? Eu passei o dia inteiro trabalhando, eu acordei às 6 horas da manhã para vir aqui e o cara falar em números na casa espírita. Observem se este formato não está no universo. Uma planta. Fibonacci. Exatamente o Fibonacci. Está ali. Um girassol. Um violino. Uma onda do mar. Os pets, eles dormem no sistema Fibonacci. Meu cachorro faz isso direto. O gol do Richarlison na Copa do Mundo. Mais uma flor. As flores é Fibonacci direto. É Deus está na natureza o tempo todo. Um caracol. Uma massa de ar. Uma galáxia. Como é que é o nome daquela senhora que eu esqueço? Mona Lisa. O nosso rosto. Fibonacci. É o acaso tudo isso igual? Tipo assim, vamos lá ver o que vai dar? Ou alguém pensou que ia ser assim? Alguém pensou. Tua orelha. Tá aí, ó. Bem pensada a construção da orelha. Outra galáxia. E esse aqui? Um feto. Casualidade, né? Tudo parecido. Que estranho. Alguém pensou. Quem pensou? Deus. Deus pensou. Será que a gente está abandonado por Deus? Estamos abandonados por Deus? Não estamos abandonados por Deus. Quando a gente olhar para uma flor e lembrar que tem Fibonacci na flor, a gente lembra da presença de Deus em nossas vidas. Quando a gente olhar para o nosso rosto, tem a presença de Deus em nossas vidas. Quando a gente olhar para a nossa orelha, tem a presença de Deus em nossas vidas. E se todas essas situações acompanham o mesmo pensamento, a mesma construção, é porque Deus é um grande arquiteto do universo. E Ele sabe exatamente o que acontece em cada pontinho do universo. Nós temos a capacidade de nos conectar com Deus. E por incrível que pareça, a gente se conecta com Deus com coisas muito simples. Muito, muito simples. Às vezes, a gente cria... Esse aqui ficou duplicado. A gente cria a ideia que para ser feliz precisa de muita coisa, né, pessoal? Nossa, se a gente não tiver um super carro, a gente não vai ser feliz. Se a gente não tiver uma super casa, a gente não vai ser feliz. E aí a gente conquista tudo isso. E aparece um câncer. Para a gente lembrar que a parte mais importante da nossa vida era eu. Era a minha relação com as coisas. Não é que a gente não possa ter as coisas, e a gente deve ter as coisas. A nossa relação com as coisas materiais, ela precisa ser muito bem estabelecida. Eu não preciso, se eu tenho condições de ter um carro, por que eu vou andar a pé? Agora eu vou viver só para comprar um carro? Não. Não. Tem outras coisas. E o Espiritismo tem a fórmula da felicidade. Olha que legal. Alguém conhece a fórmula da felicidade? Não. A fórmula da felicidade, pessoal, é essa. E eu tive nessa encarnação
um merecimento de Deus. Eu tive encarnado junto comigo o meu avô, 50 anos de casa espírita, a minha grande inspiração no movimento espírita. E ele voltou para a pátria espiritual há pouquinho mais de 2 meses. E ele adorava os mnemônicos. Ele criava frasezinhas para que a gente lembrasse das coisas. E aí eu pensei, acho que eu vou seguir fazendo isso. A felicidade, pessoal, ela basta com a posse do necessário. Não tem nada de supérfluo. É necessário. Cada um define o seu necessário. Porque às vezes a gente está sofrendo por ter coisas demais. Isso a gente nota quando a gente se muda de casa. Quando a gente se muda, o que tem de doação é brincadeira. A gente descobre que dá para viver com bem menos. Consciência tranquila. Relativa ao grau de cada pessoa. Cada um vai estabelecer a sua consciência tranquila. Tem gente que não se sente tranquilo sabendo que tem gente passando frio na rua. Tem gente que não se sente tranquilo sabendo que tem gente que passa fome na rua. Tem gente que se sente tranquilo fechando a porta da sua casa num dia de frio e dormindo na sua cama quentinha e está tudo bem. São processos. Cada um de nós tem o seu tempo, sua evolução. E o mais importante, a fé no futuro. A gente precisa exercitar a fé todos os dias. E o que é a fé? A fé é aquela confiança. É a confiança que eu vou sair de casa. Isso é um exercício que eu aprendi na evangelização e que funciona muito para mim. Principalmente quando eu saio para pedalar. Eu imagino que um facho de luz branca está passando em todos os lugares que eu vou andar. E esse facho de luz branca, ele vai limpando, minimizando todas as situações ruins que eu podia passar no caminho. Porque caso vocês ainda não tenham observado, o trânsito é um milagre. Porque se acontecem 10 acidentes em uma semana, era para acontecer 50. Os quase acidentes são muito maiores do que os acidentes. Alguém protege. Quem protege é Deus. Mas como que a gente não vai esquecer a fórmula da felicidade? Olha só. Para nascer, Cristo teve fé no futuro. Para nascer, Cristo teve fé no futuro. Porque pensa, Cristo, no alto da sua magnitude de Cristo, não precisaria ter voltado aqui, entre aspas, para ficar preso. Entre aspas, não, completamente. Para ficar preso numa cruz. Quem teve mais fé no futuro que pisou na terra do que Jesus? Ninguém. Então, para nascer, Cristo teve fé no futuro. E como que a gente experimenta, pessoal, o Espiritismo na sua essência? Como que a gente entende a doutrina espírita? Sem nenhum tipo de monopólio. Sem nenhum tipo de aprisionamento de ideias. Sem compreender que o Espiritismo é melhor do que toda e qualquer outra religião. Ou qualquer outro pensamento que possa levar as pessoas a construir sua própria evolução. Porque a frase, que é a frase principal da doutrina espírita, não é fora do Espiritismo não há salvação. É fora da caridade não há salvação. E caridade faz quem tem religião e faz quem não tem religião. Porque não tem relação nenhuma entre ser religioso e fazer caridade. São coisas completamente diferentes. E destoam bastante por vezes. E outra coisa que eu sempre gosto muito de enfatizar é o não há salvação. Não há salvação de quem, pessoal? Com o perdão da situação. Mas se Deus é único, existe um outro integrante do mal que pode vir nos pegar?
fazer mal para a gente? É claro que não. A salvação é das nossas próprias imperfeições. A salvação é dos nossos próprios erros que nos colocam em situações difíceis. E para encerrar, eu queria deixar esse mnemônico, que é do meu avô, não é meu, né? Que é o BIP. Porque o meu avô viveu a época que tinha o BIP, né? Que eu não sei direito o que é. Alguém deve saber. Isso é a caridade. Benevolência com todos. Ser de boas. Eu não gosto daquele... Aquele cara não é legal. Mas ele teve uma ideia boa. Vamos valorizar a ideia dele. Mas eu não gosto dele, ele não é legal. Mas a ideia é boa. Não pode vir nada bom dele. Veio. Pior é que veio. E tu precisa ser menos orgulhoso e aceitar que daquela pessoa que tu não esperava nada, veio algo que pode tornar a tua vida muito melhor. Indulgência com as imperfeições dos outros. Aqui é difícil. É algo do tipo não falar mal dos outros. Esse vamos pular e vamos deixar para as próximas encarnações. Vamos tentar aqui a benevolência e o perdão, porque isso aqui, se nós não ficar falando mal dos outros e arrumando problema para resolver, o que nós vamos fazer na vida, né? É que nesses dias eu estava falando assim, imagina que um dia tu acorda e todos os teus problemas estão resolvidos. Cara, não tem mais o que fazer aqui. Na boa, não tem. Aí o que acontece com quem não tem problema para resolver? Cria problema. Tem um monte de gente que não tem problema, mas tem que criar um. Porque precisa estar envolvido num problema. Óbvio. E esse aqui. Perdão das ofensas. Perdoar os outros, e esse é um exercício de compaixão. Às vezes o que o outro faz te machuca profundamente. Mas faz o seguinte raciocínio, que eu falo para mim mesmo. E se tu estivesse lá? E se fosse tu que tomasse a decisão? Seria muito diferente? Ou tu faria exatamente a mesma coisa que aquela criatura fez? Certo? Então assim, quando a gente ligar a televisão e descobrir que não sei quantas pessoas tiveram dengue, e quantas pessoas morreram do Covid, e aconteceram assassinatos, e aconteceram acidentes, e não sei o que, não é porque Deus nos abandonou. É porque Deus está respeitando um planejamento reencarnatório das pessoas do seu próprio livre-arbítrio. Porque quem nos ama de verdade respeita todas as nossas decisões. E a gente precisa ser maduro o suficiente para conseguir sobreviver às decisões que nós mesmos tomamos. Queria agradecer a todos vocês pela oportunidade. E caso alguém queira seguir conversando, eu falo um pouco, não muito, né? E uma boa noite para todos. Muito obrigado.